Iniciaremos aqui o estudo da biotecnologia ou engenharia genética, que é um dos ramos mais importantes das ciências biológicas na atualidade. Primeiramente, vamos conceituar o que é a biotecnologia, E depois vamos ver, algumas aplicações desse ramo das ciências biológicas nas diferentes atividades humanas. Vamos ver qual a aplicação do conhecimento do DNA, do material genético, das leis mendelianas, dos padrões não mendelianos na indústria, na tecnologia, no desvendamento de crimes, nos testes de paternidade, no melhoramento genético de espécies vegetais, na clonagem, dentre outras. Então vamos lá. O desenvolvimento do conhecimento do DNA permitiu a criação de diversas técnicas que possibilitam manipulá-lo, com muitas dessas técnicas frequentemente sendo mencionadas em notícias, participando de tramas de filmes, séries e livros. Nós sabemos que existe na televisão, no cinema, uma grande gama de obras, de produções, de séries que tratam das investigações forenses. Eu poderia citar algumas: CSI, investigação criminal, e seus spin-offs, CSI Miami, CSI Nova York, temos Dr. House, temos várias outras séries e filmes que tratam do uso das ciências, da investigação forense na resolução de crimes até então insolúveis. E também essa ciência está presente nos famosos testes de DNA, que nós observamos em alguns programas, em algumas séries. Então hoje é possível identificar com certa exatidão se um determinado indivíduo é pai ou não de uma criança, comparando as bandas de DNA obtidas através de eletroforese, que é uma das técnicas de extração de DNA. Bom, vamos ver então o que é a genômica. Genômica, a ciência que rompe fronteiras e desafia os cientistas. As informações genéticas estão presentes em todos os seres vivos, seja ele pequenino como uma bactéria, predador como uma onça, comestível como um fruto ou racional como ser humano. Todos nós, todos os seres vivos compartilham DNA. O DNA contém regiões que codificam genes. Os genes são pedaços da molécula de DNA, são trechos da molécula de DNA que fica no núcleo de nossas células, em estruturas localizadas em estruturas conhecidas como cromossomos. Os genes controlam o desenvolvimento, funcionamento e manutenção das células, sendo responsáveis por expressar características que serão herdadas dos progenitores, dos pais, para seus filhos. Assim, as particularidades de cada organismo são conferidas por seus genes. Então marquem esse trecho aqui porque é importante. Mostra a importância dos genes na transmissão das características hereditárias. Nós já estudamos as duas leis de Mendel. A primeira lei, que é a segregação de um par de fatores. A segunda lei, que é a segregação independente de dois pares de fatores. E vimos também alguns riscos, alguns erros que a divisão celular pode trazer no processo de fecundação, nas chamadas síndromes hereditárias ou anomalias cromossômicas. E agora vamos ver a aplicação da manipulação genética, que é um dos ramos que mais crescem hoje em especialização na área das ciências médicas e biológicas. Enquanto o irmão herda de seu pai o gene que lhe dá a cor azul do olho, o outro herda de sua mãe a cor castanha. E apesar de um cachorro ser muito diferente de uma aranha,
um número surpreendente dos genes são encontrados em seus genomas e são praticamente os mesmos. Os seres humanos camundongos, por exemplo, são espécies muito semelhantes geneticamente, já que 99% dos genes humanos foram mapeados em camundongos. Vejam só, né? Deste modo, ao mesmo tempo em que os genes explicam as diferenças morfológicas, ou seja, na forma, né, ou funcionais entre as espécies, eles se constituem na base que formula essas particularidades. Então, apesar de as espécies serem tão diferentes, elas compartilham mesmos genes, né? Uma grande porcentagem de genes. As diferenças entre um organismo e outro se dão pela maneira como os nucleotídeos se distribuem ao longo da molécula de DNA. Cada indivíduo tem uma sequência que difere significativamente de espécie para espécie, e até mesmo dentro da mesma espécie, já que seres humanos são 99,9% idênticos, geneticamente falando, mas uma pequena variação de 0,1% torna cada um de nós seres únicos. Então, todos os seres humanos, não importa a cor da pele, o formato do cabelo, dos olhos, etc., todos os seres humanos, independentemente da etnia, compartilham 99,9% dos mesmos genes. Apenas 0,1% é o que nos torna diferentes de cada um dos bilhões de seres humanos que habitam o planeta. Interessante isso, né? E isso nos torna únicos. Até os irmãos gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos, apesar deles terem o mesmo material genético, né, eles também são diferentes, são indivíduos únicos, porque cada um vai ter uma personalidade diferente. Então essas particularidades são muito importantes, porque nos faz seres únicos em todo o planeta. A partir dos avanços tecnológicos, a genômica tem dominado a ciência do século XXI, gerando informações que recebem destaques na grande mídia, geram dúvidas sobre o que ainda será descoberto e como se descortinará a vida no futuro. Um exemplo da aplicabilidade de obter o genoma da espécie humana é a possibilidade de traçar os caminhos percorridos pelo Homo sapiens desde a África até a América. Tudo isso baseado no estudo das diferenças e similaridades encontradas em seus genomas. Nativos americanos, asiáticos e europeus são subamostras da variabilidade africana. São populações derivadas das populações africanas, conta Tabata. Então, o que isso quer dizer? Nós veremos mais à frente, nessas aulas de evolução, a evolução humana. E o berço da humanidade, da espécie humana, que é o Homo sapiens, é a África. Todos nós, na verdade, somos africanos. O que nos diferencia, o que diferencia os povos da Europa, da Ásia, das Américas, das populações africanas, são apenas características fenotípicas resultantes de adaptação a condições climáticas, né? A condições ambientais diferentes, né? Mas todos os povos, na verdade, são subamostras, né? São variabilidades da população africana primitiva. Então, o berço da humanidade, de acordo com as teorias mais recentes, é a África. Todos nós temos sangue africano, o que desmistifica, né, qualquer forma de racismo que infelizmente existiu e existe, né, até os nossos dias, injustificadamente, né, porque não existem espécies humanas, apenas uma espécie humana, que é o Homo sapiens. Vamos falar um pouco aqui sobre o teste do DNA. As moléculas de DNA permitem identificar pessoas envolvidas em crimes e também a realização de testes de paternidade. Isso se deve ao fato de que
Com exceção de gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos iguais, que compartilham a mesma placenta e também o mesmo material genético, o DNA de cada pessoa é único, garantido a alta confiabilidade desses testes. Esses testes são muito confiáveis, tá? Existe uma margem de erro tão pequena que é insignificante. E hoje eles são apresentados como provas em tribunais para inocentar, né, pessoas ou para culpar, né, para criminalizar pessoas envolvidas em crimes, ou então, né, pessoas que se suspeita serem os pais de determinada criança que vão pagar pensão por isso, caso a paternidade seja comprovada. Então, hoje os testes de DNA são provas confiáveis em tribunais de justiça do mundo inteiro. Para identificar pessoas com base em seu DNA, são empregados enzimas específicas que cortam moléculas de DNA ao encontrar genes específicos. Então, os fragmentos obtidos são comparados. É um processo complexo, depois eu disponibilizarei um vídeo da internet na plataforma para vocês acompanharem as etapas, os procedimentos, né, e as etapas que são feitas para se obter um material genético de uma amostra. Em laboratórios, normalmente, essas amostras são processadas, né, e são obtidas a partir de eletroforese. Utiliza-se uma placa com gel de agarose, né, e aplica-se energia, corrente elétrica, para separar as bandas de DNA e então fazer-se a leitura. Identificação pelo DNA. Objetivo: exemplificar o uso do DNA na identificação de pessoas. Excetuando gêmeos univitelinos, o DNA de cada pessoa é único. Uma forma de identificar pessoas através de seu DNA baseia-se em usar uma tesoura que recorta as moléculas ao localizar genes específicos. Assim, a comparação do tamanho dos fragmentos obtidos permite a identificação. Não estamos falando de tesoura como uma ferramenta, né, para cortar. Aqui é uma metáfora, né? São enzimas que são aplicadas no material genético para separar, né, os genes, né, específicos que serão analisados. Os fragmentos de DNA são separados pelo seu tamanho usando uma técnica chamada de eletroforese, que permite a comparação visual. Então imagine uma situação na qual a mulher teve um filho, né? Entretanto, existe uma dúvida quanto à identidade do pai. Para sanar essa dúvida, foi solicitado um teste de DNA dos dois possíveis pais. São as amostras 3 e 4. A ilustração a seguir ilustra o padrão de tamanho dos fragmentos obtidos no exame de DNA de todos envolvidos na situação. Então, as amostras que estão destacadas em cor amarela são da mulher. 50% das bandas, né, de DNA da mulher vão ser idênticas à da criança, né, que é bebê desta mulher. Porque a criança, como já sabemos, herda 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. Então é natural, né, que 50%, ou seja, metade das bandas de DNA da criança sejam idênticas à da mulher, à da mãe. Agora, o objetivo desse exame, do teste de paternidade, é determinar qual dos suspeitos, né, dos candidatos, é o verdadeiro pai da criança. Vocês têm que observar qual deles, né, apresenta o maior número de bandas que coincidem com a da criança, né? Então, vou deixar para vocês analisarem, né? Vocês vão comparar. As bandas verdes são da criança, vermelho do suspeito 1, do suposto pai, né? E a laranja do suspeito 2, né? Que é a amostra 4, também seria um candidato a papai. Então vocês vão tentar chegar a essa conclusão. Quem é o pai da criança? Como você chegou a essa conclusão? Deixo com vocês essa pergunta. Vamos falar um pouco agora sobre transgênicos. A manipulação de DNA possibilitou a inclusão, né, de genes de uma espécie ou outra, criando assim os organismos transgênicos.
Então, a transgenia é você tirar um gene de um organismo e implantar em outro, através de procedimentos laboratoriais, é claro. Um exemplo de uso de organismos transgênicos é a produção pelas bactérias Escherichia coli de insulina humana, um hormônio produzido no pâncreas que atua no transporte de açúcar dos alimentos até as células. Para possibilitar a produção desse hormônio pela bactéria, o gene humano responsável por sua produção foi inserido no genoma da Escherichia coli, que é uma bactéria muito utilizada em ensaios laboratoriais, ensaios clínicos, para analisar diversas doenças, diversos efeitos. Vejam bem, nós sabemos que o diabetes é uma doença grave, e que se caracteriza pela deficiência na produção de insulina pelo pâncreas, que é uma glândula mista. Então, outrora, retirava-se a insulina de outros organismos, de mamíferos, só que a disponibilidade de insulina é pequena diante da demanda, diante da quantidade de pessoas que sofrem com essa doença. Então passou-se a praticar a transgenia, com o desenvolvimento das ciências biológicas, sobretudo da biotecnologia, nos últimos anos. Ao invés hoje de retirar-se insulina de corpos humanos, de pessoas falecidas, ou então de porcos, de outros animais, fabrica-se insulina inserindo genes responsáveis pela produção de insulina em bactérias. Escolheu-se a bactéria Escherichia coli, que já é bem estudado, seu DNA é bastante conhecido, pela comunidade científica. Então chegou-se a essa técnica, que é muito importante, porque essas pessoas que sofrem com diabetes, elas precisam receber injeções diárias de insulina. Muitas plantas utilizadas em nossa alimentação também tiveram o genoma alterado pelo ser humano, que buscou aumentar a resistência desses vegetais para condições ambientais específicas, ou mesmo para produzir substâncias importantes para a nossa saúde. Por exemplo, um gene de uma bactéria foi inserido na soja e, deste modo, a variedade de soja criada, chamada de soja Roundup Reed, adquiriu resistência a um agrotóxico Roundup, que mata as ervas daninhas. Desta forma, o agrotóxico pode ser usado na plantação sem prejudicar a soja. Então, introduziu-se um gene de uma bactéria na soja para tornar a soja resistente ao agrotóxico Roundup, que mata as ervas daninhas. Então, ele não chega a prejudicar a soja, Ele protege de ervas daninhas, ele mata as ervas daninhas, mas sem matar as plantações de soja. Genes de uma outra bactéria, Bacillus thuringiens, foram adicionados ao milho. Esse gene possibilitou ao milho produzir a toxina Bt, que mata algumas pragas do milho, como a lagarta do cartucho e a lagarta da broca. Então, os cientistas estão aplicando a transgenia, estão incrementando genes de bactérias em plantas, tornando essas plantas resistentes a pragas, ao efeito de agrotóxicos, etc. Bom, existe uma polêmica quanto ao uso de transgênicos na alimentação humana. Então temos hoje no meio científico uma polêmica, um debate muito forte sobre se é correto ou não praticar essa transgenia na alimentação humana, para melhorar o sabor, o cor, o aspecto e o desenvolvimento dos alimentos e torná-los mais resistentes às pragas. Vamos ver alguns argumentos a favor dos defensores e da indústria que utiliza esse procedimento. Redução do custo de produção. Se você melhora a produtividade, você vai ter uma redução do custo, com agrotóxicos para matar pragas,
com aplicação de adubos, etc. Produção de alimentos mais nutritivos. Você pode melhorar, né, os valores nutricionais desses alimentos com a introdução de genes exógenos, né, genes externos de outras espécies. Diminuição do uso de agrotóxicos. Se você torna essas culturas de plantas mais resistentes, você não vai precisar aplicar uma quantidade tão grande de agrotóxicos, o que vai melhorar a qualidade daquele alimento e reduzir também a possibilidade de desenvolver-se doenças a longo prazo, né? Porque os agrotóxicos eles podem ser cancerígenos, algo que já vem sendo demonstrado desde a década de 60, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson, que praticamente inaugurou os estudos, né, sobre o meio ambiente em todo o mundo. Começou nos Estados Unidos, né, esse debate, depois se difundiu por todo o mundo. A ausência até o momento de indícios de prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Como a tecnologia é nova, ainda não se sabe os efeitos a longo prazo dos transgênicos na alimentação. Alguns sugerem, né, que os transgênicos poderiam causar problemas de saúde como câncer, né, mas como é preciso haver um certo período de tempo para analisar essa relação, ainda não existe nenhum estudo conclusivo a esse respeito. Então, até o momento, né, esses são argumentos que favorecem a aplicação de transgênicos na agricultura. Agora vamos ver os argumentos contrários, né, os argumentos que são contrários ao uso de transgênicos. Ainda há poucos estudos avaliando o impacto na saúde da população a longo prazo. É o que eu falei. Como é uma tecnologia nova, ainda não existem estudos a longo prazo provando a relação dos transgênicos com doenças graves. Organismos modificados poderiam afetar o equilíbrio dos ecossistemas através da contaminação cruzada, né? Vamos supor que uma espécie geneticamente modificada ela cruze com uma espécie natural, né? Nós não saberíamos os efeitos que isso poderia causar ao meio ambiente, poderia haver um desequilíbrio nas teias e cadeias alimentares e nos próprios ecossistemas, né? É sempre um risco. Assim como introduzisse uma espécie exótica, né, em determinado habitat. Por exemplo, no Brasil nós não temos periquitos australianos. Se alguém introduzir, né, essa espécie na natureza, isso poderia causar um desequilíbrio ecológico. Da mesma forma, né, levar animais domésticos, criar determinados animais em certos hábitats poderia causar desequilíbrios nas cadeias e teias alimentares. Então é uma coisa muito séria. A biopirataria deve ser combatida porque, além de ser crime, de ser ilegal contra as leis ambientais, ainda pode causar sérios problemas, né, aos ecossistemas e ao meio ambiente. É o caso também dos transgênicos, é um risco de contaminação cruzada. A dependência econômica do agricultor com a empresa criadora do organismo modificado. É óbvio, né, se uma empresa detém a tecnologia para melhorar determinada cultura, o agricultor fica nas mãos dele, né, para poder produzir mais e melhor. Então poderia haver aí uma cartelização, né, um monopólio dessas empresas de biotecnologia na produção da agropecuária. Em função dessa discussão quanto à segurança dos alimentos transgênicos, em muitos países é necessário identificar produtos que contêm organismos transgênicos. Essa informação deve estar no rótulo dos produtos junto com o selo, de forma que o consumidor possa identificá-los com facilidade. É esse símbolo aqui, ó, que você já deve ter visto em vários produtos, né, das prateleiras do supermercado. Né, óleo de soja, né, muitas marcas apresentam esse símbolo, assim como salgados, biscoitos recheados, etc. É só vocês pesquisarem.
Então, a decisão de consumir ou não aquele produto transgênico acaba recaindo sobre o próprio indivíduo. Cada um, né, a partir da análise dos pontos a favor, dos pontos negativos, vai decidir, né, se irá consumir ou não aquele produto. Uma coisa que vale dizer, né, como biólogo, eu tenho que informar vocês, é que muitos alimentos transgênicos, principalmente a gordura trans, elas possuem cadeias moleculares muito grandes que não são metabolizadas no fígado, o que faz com que essa gordura se acumule nas artérias, nas paredes internas dos vasos sanguíneos, do lumen, né, das artérias, o que poderia gerar placas de ateroma. São coágulos, né, são coágulos de gordura que se formam, tanto de colesterol quanto de gordura trans, que se formam nas paredes internas das artérias. Ocasionalmente, esses coágulos podem se desprender, causando um bloqueio que pode levar ao infarto ou ao acidente vascular cerebral, né? Então, de qualquer maneira, recomenda-se que o consumo desses produtos transgênicos seja moderado. Independentemente da decisão, é importante sabermos, né, que eles podem causar prejuízos à saúde, sim. Então, até a próxima aula, em que veremos a aplicação da biotecnologia nas técnicas de clonagem. Então, até lá.